que tem fé, nós temos fé. um filho de Pema que tem luz, Nós temos luz. pra iluminar nosso lugar. Vai Oxalá. Olá, meus irmãos, Saravá, que a paz de Oxalá esteja com todos vocês. Sou o Pelé das Pedreiras, estou aqui para mais uma pílula do nosso canal, e hoje para falar sobre Umbanda em casa. O que eu posso fazer na minha casa? Vocês sabem que durante muito tempo a gente tem esse tipo de pergunta aqui no canal. Eu já gostei, já coloquei a minha opinião algumas vezes, até é um pouco divergente de alguns dirigentes, amigos meus e pessoas que eu convivo, mas eu acho que a gente tem que tomar um certo cuidado quando a gente fala de Umbanda em casa. Mas antes de a gente falar desse assunto, quero pedir que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho e dê o seu joinha, dê o seu like. Então clica aqui no like, ajuda o nosso canal a crescer cada vez mais. Já passamos de 65 mil, de 66 mil. Nos ajude aí a chegar à nossa próxima meta, que é 70 mil inscritos. E hoje a gente fala sobre o que é a Umbanda em casa. Eu já falei isso em outras pílulas também. Me preocupa um pouco essa visão umbandista limitadora. Primeiro que Umbanda não tem limite. Você pode, como umbandista, e deve, como umbandista, procurar não limitar a sua fé. É muito triste quando a gente vê, por exemplo, umbandistas que são cerceados de ouvir um ponto em casa. Umbandistas... Eu tive uma questão esses dias, né? Para quem sabe, e se não sabe, aqui no canal, ontem mesmo eu postei um pouco dos nossos ensaios. Eu sou do carnaval, eu adoro o carnaval, eu amo o carnaval, e respeito muito e entendo a importância que o carnaval tem culturalmente para o nosso país. E lá hoje, na nossa escola de samba, nós vamos estar homenageando o Preto Velho esse ano, que é uma entidade de Umbanda que todo mundo, vocês com certeza conhecem. E aí surgiu uma questão que nós precisamos de pessoas do axé, que eu convidei, vários dirigentes amigos nossos vão estar aqui, pessoas aqui do canal que vocês conhecem, como o Rodrigo, como o Sidney do Simples Axé vai estar conosco, enfim, uma série de pessoas, uma série de dirigentes, né? Nós vamos ter, por exemplo, o pai Reinaldo Tupinambá, que é de uma das federações mais antigas de São Paulo, enfim, muita gente, o pai Elcio vai estar conosco, o pai Elcio de Oxalá vai estar conosco no carro. Então, assim, muitos baluartes foram convidados, muitas pessoas muito queridas foram convidadas. E eu me deparei com uma situação que me colocou a pensar, de uma pessoa que foi proibida de ir porque o seu dirigente proibiu, e disse que não pode porque não autoriza nada espiritual, e porque tem festa próximo. E assim, a gente sabe que o problema não é a festa, é essa questão de cercear. Infelizmente, eu me deparo muito hoje em dia com dirigentes que limitam os seus filhos. Limitam em que sentido? Você não pode ver nada, você não pode ouvir nada, você não pode falar nada, você só tem que seguir o que eu falo, você não pode ler. E isso é uma coisa que me preocupa muito. Na minha vida, eu tive a alegria de ter como um professor, e não só um professor de direito, e sim um professor de vida que eu tive, que é o Silvio de Almeida, que hoje é um cara fantástico, que já participou do Roda Viva, já participou do Pedro Bial. Quando a gente fala em racismo estrutural no Brasil, ele é referência. E esse cara eu tive a alegria e tenho a alegria de tê-lo como uma pessoa que me deu aula e até uma certa proximidade. E numa das aulas dele eu lembro que ele falava o seguinte, leia tudo. Mesmo aquilo que você não concorda. Aliás, aquilo que você não concorda é o que mais você deve ler. Leia mais daquilo que você não concorda do que aquilo que você concorda, porque isso te trará formas de você pensar criticamente as tuas coisas. E é uma coisa que eu falo para os meus filhos. Eu não proíbo os meus filhos de fazer nenhum tipo de coisa, não proíbo meus filhos de procurar conhecer ou de querer fazer um curso, se quiser fazer. Já proibi e já vi que isso é idiota da minha parte e isso só cerceia um filho. Porque, mas pai Léo, você não tem medo que um filho seu faça um curso com outra pessoa e saia da sua casa e vá para outra casa? Olha só, pai de santo não é dono da vida de ninguém. Nós precisamos urgente parar com essa carência de que pai de santo é dono da vida das pessoas. Olha só, eu tenho um filho de santo. Vamos botar um nome no meu filho de santo de José. José é meu filho de santo.
José frequenta a minha casa, está na minha casa, está na minha doutrina há 3, 4 anos. E José sente que falta algo na vida espiritual dele. E aí José vai lá e faz um curso de teologia de Umbanda sagrada, mesmo sabendo que eu não cultuo Umbanda sagrada na minha casa. Respeito, mas não cultuo. José vai lá e faz este curso. José se encontra na Umbanda sagrada e vê que aquela forma de doutrina, que aquela forma de cultuar, condiz mais com o que ele acredita. José sai da minha casa e vai para uma casa de Umbanda sagrada, onde agora ele vai poder cultuar da forma que ele quiser, do jeito que ele quiser e ser feliz. E aí eu pergunto para vocês, qual foi o crime espiritual que José fez? Crime espiritual seria eu cerceando José 20, 30 anos de praticar aquilo que ele quer, aquilo que completa ele, só porque eu quero que o José fique na minha casa, porque eu acho que eu tenho que prender filho de santo. Umbanda é uma religião evolutiva. Umbanda é uma religião que as pessoas estão para se encontrar. E existem várias formas de se encontrar. Assim como a gente disse no último programa do Mirua, né, a casa de meu pai tem várias moradas, a casa de Oxalá também tem várias moradas, a casa dos orixás. Existem moradas de palha, existem moradas de granito, existem moradas de mármore, existem moradas de cimento, existem moradas de sapê, existem moradas de pau a pique. Não importa, o que importa é aquilo que você enxerga como a tua morada. Importa quando você se encontra como um bandista e pode praticar a tua fé, pode praticar a tua espiritualidade, pode praticar a forma que você tem para trabalhar, do jeito que você se sente completo, do jeito que você gosta. O que não pode é você ficar 10, 20, 30 anos numa casa que você não concorda, e não estamos nem falando de concordar aqui, estamos falando de complementar. Tá? Eu venho de uma casa, ao qual eu respeito demais o meu pai de santo, mas meu pai de santo, por exemplo, não autorizava que homens incorporassem a Suiabá. E eu sempre me senti incompleto, porque por mais que eu seja um filho de Xangô e que eu amo muito meu pai, ó, que está aqui tatuado, mas o amor da minha vida é minha mãe. Iemanjá é a rainha da minha casa. Iemanjá é a rainha da minha vida. Eu tenho um amor com o Iemanjá que transcende muito mais do que eu tenho com o Xangô. Eu amo muito meu pai. Mas a minha mãe mexe comigo em momentos que é um amor que eu tenho por Iemanjá que nem eu sei explicar. E lá eu era cerceado de trabalhar. Eu não estou fazendo essa pílula como uma crítica a ele. Eu respeito o que meu pai fazia. Só que era para mim incompleto. Agora, será que seria justo que eu vivesse a minha vida espiritual inteira, 30, 40, 50 anos, 60 anos de vida espiritual, sendo incompleto só porque foi a casa que eu comecei, ou pior ainda, só porque lá tem pessoas que eu amo e pessoas que eu sou amigo? Terreiro de Umbanda não é um grupo de amizade. Quando você coloca na balança e fala assim, mas eu não quero sair daqui porque eu tenho muitos amigos, esse é o primeiro momento que você deve sair da tua casa. Se em algum momento alguém que está nos vendo, ouvindo essa pílula e nos vendo agora, se você estiver passando por isso, você está botando na balança, eu não sei se eu saio da minha casa, mas sabe o que é que eu gosto muito das pessoas que estão lá? É sim o momento de você sair da tua casa. Sabe por quê? Porque você acabou de passar as pessoas à frente da tua espiritualidade. A resposta que deveria ser do teu coração é, não, eu não saio de lá porque lá me completa. Eu não saio daquela casa porque aquela casa é maravilhosa para mim e eu me sinto parte integrante dela. Agora, quando você não está saindo da casa porque você tem amigos, porque você gosta do teu pai, porque você gosta da tua mãe de santo, porque você gosta da tua dirigente, porque você gosta dos teus irmãos de santo, porque tua família inteira frequenta lá, cara, você está botando coisas na frente que não funcionam. Qual que é o verdadeiro propósito da Umbanda? É praticar a caridade? Sim, mas praticar a caridade fazendo parte de um caminho. Ah, Pai Léo, não. Eu só estou aqui para praticar a caridade. Eu não estou aqui para me evoluir espiritualmente. Se você está só para praticar a caridade, vou falar igual aquele texto que o Pai João tem. Se você está na Umbanda por isso, saia da Umbanda, irmão. Saia da Umbanda. Vai fazer cesta básica, vai entregar para os pobres, vai fazer comida para os moradores de rua. Vai fazer um voluntariado num asilo, num orfanato. Vai ser voluntário da ACD, cara. Você vai estar fazendo muito mais coisa do que você está fazendo, meia horinha ou pior, 2 horinhas por semana, que tu está indo para o terreiro para incorporar seu santo. Essa é a realidade.
Caridade, solidariedade não está presa só no terreiro, é fora, cara, que você tem que fazer. A Umbanda, ela é sim uma prática da caridade, ela é sim ajudar o próximo, mas ela é ajudar o próximo também com o seu aprimoramento espiritual. E como que você vai poder aprimorar espiritualmente numa casa que te cerceia? Existem muitos médiuns hoje que são sim podados. E os canais de Umbanda servem para isso. Eu fico muito triste quando eu vejo canais que também continuam podando as pessoas. Só a minha doutrina presta, só o que eu faço presta, só o que minha entidade fala presta. Agora nós temos até dons proféticos. Puro ego. Puro ego. Então, nós temos que entender que a espiritualidade, ela não pode ser cerceada. E você não pode estar numa casa. E aí que eu estou falando, porque... E qual que é a forma que o meu pai de santo vai entender isso, pai Léo? O dia que ele chegar e ver a casa dele vazia. Vazia por quê? Porque esse dirigente, essa dirigente, tem uma mente fechada que não quer que ninguém aprenda. Como que você pode... É muito doido a gente imaginar isso. Por quê? Porque na igreja evangélica, as pessoas são incentivadas a ler a Bíblia, a entender a Bíblia, a fazer cursos da Bíblia, a fazer... encontros dominicais de aula, de estudo sobre a Bíblia. Eu nunca vi, eu não vivo o meio evangélico, mas conheço muitos cristãos evangélicos, e eu não vejo, por exemplo, alguém da denominação da Igreja Universal, por exemplo, falando assim, pelo amor de Deus, não me ouça o pastor Cláudio não, hein? Tudo bem, às vezes pode ter alguma questão que são contrários a um pouco da sua doutrina, mas isso não acontece. Isso não acontece. Né? Ou então um católico, né, que frequenta a igreja São João Batista, alguém chegar e falar assim, pelo amor de Deus, não me ouve as pregações do padre Fábio de Mello, não, hein? Que o padre Fábio de Mello vai te desvirtuar. Ao contrário, o católico também ele vai ser incentivado a estudar. Existe a catequese. É muito louco a gente falar isso, né? Tem pai de santo, tem mãe de santo que fala assim, eu sou contra o curso de Umbanda. Curso de Umbanda não tem que existir. A igreja católica tem a catequese que é feita para as crianças, para poder entender sua fé. A Umbanda não é só vivida. Umbanda não se aprende só no chão de terreiro. Umbanda se aprende também com estudo, com conhecimento, com livros, se aprende com textos, se aprende com vídeos. Então eu fico muito preocupado, né? E quando a gente vai para o candomblé, é a mesma coisa, o candomblé também incentiva as pessoas a aprenderem os odus, a aprenderem os cânticos de Fá, a aprender quais são as caídas dos búzios. Tudo isso é aprendido. Agora, a Umbanda é a única religião que ela vai contra o ensinamento. Ela vai contra você aprender alguma coisa. Isso, gente, é sim um discurso limitante. Isso é pai de santo e mãe de santo que tem medo de perder filho de santo. E isso não pode acontecer na nossa Umbanda. Não é por um medo de perder pai ou mãe ou filho ou ogã que eu não tenho... Seria a mesma coisa, tá? Vou dar um exemplo bem prático para nós umbandistas. Né? Eu não sei tocar atabaque. Não sei tocar atabaque. E aí eu começo a ensinar o meu ogã da pior forma possível, e ele vai aprender da pior forma, ele vai machucar os dedos, ele vai rasgar a mão dele, ele não vai conseguir tirar um som bom do atabaque. Por quê? Porque eu não quero deixar que ele vai fazer uma aula numa escola de curimba. Porque se ele for numa escola de curimba, alguém vai pegar ele lá. Então eu prefiro fazer o meu filho sofrer, porque essa é a palavra, do que perder ele. Eu estou sendo egoísta, estou sendo egocêntrico, estou sendo egóico. É muito ego. A Umbanda não pode ser dessa forma. A Umbanda é uma religião livre. E nós temos que pensar com pensamento livre. Temos que ser livres, libertos. Não existe escravidão para um umbandista. Mas tem muito umbandista ainda que está numa senzala espiritual. Existe muito umbandista ainda que tem o seu pai de santo, a sua mãe de santo, com um cabresto na mão. Liberdade é o que nós precisamos. E aí o médium livre, pai Léo, mas o médium livre ele vai poder saber tudo, e aí ele vai poder cair nos contos, e aí ele vai ser enganado. Se você ensinar o teu filho a ter um pensamento crítico, e ele só vai ter um pensamento crítico quando ele cair nessas erradas, é errando que se aprende. Aí sim você vai ter um médium com conhecimento. Senão você vai ter médiuns na tua casa, que você vai olhar e falar assim, nossa, olha, eu tenho 300 filhos.
Só que os meus 300 filhos não sabem acender uma vela direito. Ou pior ainda, para acender uma vela eles precisam de mim. Eu preciso ir abrir e fechar a gira deles, que eles não conseguem. Isto não é uma forma de cultuar a Umbanda. A Umbanda é livre, a Umbanda é liberta e, principalmente, a Umbanda é tua. A Umbanda não é de ninguém e não existe dono para a Umbanda. Se você quiser saber mais sobre isso, você procura um terreiro e fala com uma entidade, que eu nunca vi entidade proibir alguém de ter mais conhecimento ou proibir alguém de estudar. Certo? Um abraço, saravá e até mais. Nós temos fé. Um filho de Peba que tem luz. Nós temos luz. Pra iluminar nosso lugar. Vai